Fala galera, tudo bem? Chegou a vez da gente falar sobre a seleção de Camarões dentro dessa série de vídeos sobre as seleções da Copa do Mundo. E estamos falando de um adversário do Brasil na fase de grupos. E Camarões é uma seleção que passou por um 2022 de mudanças. Eu diria até que quando se classifica, Camarões talvez fosse a seleção mais fraca da África em relação às classificadas. Porque foi uma surpresa, né? Camarões deixa pelo caminho a Argélia, que era uma grande favorita. O ano da Argélia foi um ano muito ruim, porque o ciclo todo foi muito forte. E aí chegou no ano de 2022, eliminada na fase de grupos da Copa Africana de Nações e depois perde a vaga na Copa do Mundo no confronto direto com Camarões, sendo que a diferença de time era considerável. A Argélia tinha bem mais time individualmente falando e coletivamente falando. E inclusive, a gente precisa falar também sobre a mudança de Camarões ao longo do ano em relação ao comando. Por quê? Vamos voltar então no tempo para falar sobre como Camarões começa o ano jogando uma Copa Africana de Nações em casa, ou seja, tinha uma expectativa, e mais do que uma expectativa, né? Uma cobrança diante do que é o tamanho da seleção dentro do cenário continental, tinha uma cobrança por um bom futebol, por uma conquista de uma competição dentro de casa, e acabou que assim, não acho que fosse muito compatível imaginar Camarões ganhando a Copa Africana, mas Camarões até faz um bom papel, consegue chegar à semifinal, mesmo que se arrastando em muitos dos jogos, se arrastando no sentido de que não é uma seleção criativa, não é uma seleção com nomes que ficam confortáveis na necessidade de abrir defesas. E a gente sabe como o cenário de Copa Africana de Nações tem sido já há 2 décadas um cenário de jogos muito fechados, muito amarrados, de pouco espaço, de margem mínima para os resultados. Então era natural que Camarões tivesse dificuldades para superar adversários, principalmente com os adversários sabendo que a responsabilidade estava no ombro, no colo de Camarões. Então todo mundo se fechou e deu a bola para Camarões. E ter muita posse de bola, eu diria que é um problema para Camarões. Apesar disso, foi até a semi, fez um bom papel. Só que com a eliminação veio também a demissão do Tony Conceição, que era o treinador português que comandava a seleção. Então, o ano começa com essa expectativa, essa frustração, que eu relativizo, porque eu não acho que tenha sido uma decepção a campanha de Camarões, não, pelo contrário, mas na sequência vem a mudança de comando com a escolha do Rigobert Song, um zagueiro histórico da seleção de Camarões, que foi escolhido muito pelo Eto'o, que é o presidente da Federação de Futebol de Camarões, e um dos maiores nomes da história do futebol, não só de Camarões, mas africano, bancando essa mudança e colocando lá um antigo companheiro de seleção, né? Eles jogaram juntos por muitos anos em seleções, em diferentes momentos da carreira, em seleções de Camarões. Então, veio essa mudança, prestes ali a ter uma decisão, que eram esses confrontos contra a Argélia. O Rigobert Song assume, e era uma grande incógnita, o que ele vai fazer, que mudanças ele vai colocar. E acabou que Camarões passa pela Argélia no gol fora, na prorrogação do confronto direto. Então, Camarões consegue vencer por 2-1 fora de casa, sendo que no tempo normal foi 1-0 em casa, 1-0 fora. E aí na prorrogação toma um gol no finalzinho, quando parecia eliminada, vem o gol logo na sequência, o gol do Ekambi, garantindo a classificação de Camarões para a Copa do Mundo. Então foi com muito suor, com muita dificuldade. E de lá para cá não foram muitos os jogos também. Então, até me surpreendeu quando, para a data FIFA de setembro, o Rigobert Song abriu mão de alguns dos seus principais jogadores, falando: não, eu vou dar descanso para eles, porque eles já têm vaga dentro do time. Isso me parecia, isso me parece fazer pouco sentido, porque a seleção não está montada, a seleção não tem todas as respostas, o trabalho acabou de começar. E eu tô batendo nessa tecla e fazendo até uma introdução maior para dizer isso, para dizer que é uma seleção que chega à Copa do Mundo ainda sem tanta certeza de qual vai ser a escolha em relação à forma do time jogar. Até por isso uma dificuldade maior de tentar cravar no campinho qual vai ser o time de Camarões. A gente pode partir de alguns parâmetros. Então eu vou começar falando sobre a seleção que foi base do início do ano, a seleção da Copa Africana de Nações. Boa parte dessa seleção é mantida no início de trabalho do Rigobert Song. Depois vem mudanças para testes e no fim do ano novidades com um reforço que eu acho que pode ser importante para Camarões na Copa. Então eu vou tratar o campinho dessa vez um pouco diferente aqui, falando de estágios do ano de Camarões em relação ao funcionamento da equipe e as escolhas das peças na montagem do que pode ser a base titular, sempre fazendo aquela ressalva importante. Tô gravando os vídeos todos aqui antes das divulgações das listas oficiais, então pode ter surpresa, pode ter novidade, pode ter corte por lesão, faz parte. Então a ideia aqui é muito mais dizer como a seleção jogou até aqui, e nesse caso o universo de avaliação do trabalho do Rigobert Song é até bem reduzido, porque não foram muitos os jogos. Mas vamos lá, se a gente pega a base de Camarões do início do ano, tem dois desenhos que são desenhos bastante frequentes. Um é o 4-1-4-1 e o outro é o 4-4-2. Qual a principal diferença de um para o outro? Vai escalar juntos?
Aboubakar e Choupo-Moting no comando do ataque? Essa é uma pergunta importante. Essa foi uma pergunta que, na maior parte das vezes, no início do ano, teve como resposta não. O Choupo-Moting ficou no banco na maior parte do tempo na Copa Africana de Nações. Então, se a ideia aqui é fazer essa linha do tempo mesmo das seleções, vamos colocar a primeira base da seleção de Camarões sem o Choupo-Moting, que é um personagem importante até pelo final de ano dele, né, no Bayern. Falo sobre isso já já. Dentro desse funcionamento, o Camarões tende a ter Onaná no gol, não tem muita dúvida quanto a isso, ele ficou muito tempo afastado, inclusive, né, por punição no Ajax, depois se transfere para a Inter de Milão, é o goleiro titular, é uma peça das mais experimentadas, das mais importantes dentro dessa seleção de Camarões. Indo para a linha de defesa, Collins Fai, peça bem importante para a estrutura ofensiva de Camarões, como eu vou falar já já. Num time que precisava se impor sem ter qualidade para isso, jogando dentro de casa contra as seleções mais fracas, o jogo geralmente passava muito pelo Collins Fai na lateral direita, porque é um lateral mais ofensivo que busca muitos cruzamentos. Então foi uma peça importante ofensivamente para a seleção de Camarões na Copa Africana. Dupla de zaga, em tese, Ngadeu Ngadjoui, jogando como um dos zagueiros, e Castelletto como outro zagueiro. Existe a possibilidade do N'Koulou ser resgatado. O N'Koulou perdeu espaço ao longo desses últimos anos, mas é um dos zagueiros mais experientes dessa geração. Então, se o Rigobert Song optar por resgatar alguns nomes, pela rodagem, pela bagagem, pode ser que o N'Koulou até brigue por espaço. Mas, teoricamente, durante o ano de 2022, com o Tony Conceição e com o Rigobert Song, a dupla tende a ser Ngadé, né, que é o Ngadeu Ngadjoui, jogando ao lado do Castelletto. Na lateral esquerda, o Nuhu Tolo, que é um lateral esquerdo de Major League Soccer, que a gente já está acostumado a ver há bastante tempo no Seattle Sounders, inclusive, sendo um lateral que muitas vezes vai ficar mais próximo da base na variação na estrutura que eu vou mostrar já já. Então, partindo desse 4-1-4-1, essa é a linha de defesa. No meio-campo, o Gué foi mais vezes escolhido para ser esse primeiro volante, fica mais próximo da linha de defesa. Aí, próximos a ele, diversos nomes atuaram, tá? Mas os mais utilizados, com mais frequência, Ongla, volante, que já jogou como zagueiro em outros momentos da carreira, mas que nessa formação acaba virando um volante que faz compensações pelo lado direito, pode até jogar mais aberto pela direita, como eu vou mostrar já já, meio-campista do Hellas Verona, e ao lado dele o Anguissa. O Zambo Anguissa é outro personagem importante dessa seleção de Camarões, principalmente se a gente observar o segundo semestre dele, o nível de desempenho e o protagonismo que ele assume no ótimo início de temporada do Napoli, inclusive fazendo grandes partidas na Champions. Então talvez seja de toda a seleção de Camarões o jogador que chega à Copa do Mundo com o status de melhor desempenho recente. O cara que pode ser o motor do meio campo, quem vai oferecer soluções com dribles, arrancadas, com potência na chegada à frente, nesse centro do campo, que não tem exatamente a figura daquele 10 organizador, não é esse o perfil do meio campo de Camarões. O Anguissa é quem tem mais qualidade técnica para conduzir a bola e ganhar num drible, e o momento mais recente, no recorte aí dos últimos meses, é bastante favorável. Indo para os jogadores abertos dessa linha de meio campo. O Ngamaleu é um dos jogadores mais importantes desse meio campo, justamente porque ele é quem tem mais perfil de armador. E na Copa Africana de Nações, essa dobradinha pelo lado direito com o Collins Fai foi fundamental porque era o lado forte. Pelo outro lado, joga o Toko Ekambi, que é um jogador muito importante e que dividiu com o Aboubakar o protagonismo dos gols na Copa Africana, muito por ser esse jogador que atacava a segunda trave. Então, se a gente for olhar, vamos lá, a variação do desenho inicial do 4-1-4-1 para o desenho com bola, a gente vai enxergar algumas modificações, né? Na linha de defesa, o lateral pela esquerda, o Tolo fica mais na base da jogada. Pelo lado direito, o Collins Fai tem muita liberdade e vai fazer essa dobradinha com o Ngamaleu, é o lado que gera mais aproximação. Como esse é o lado que gera mais aproximação e não sendo um time dos mais criativos para trabalhar a posse de bola, geralmente o que acontecia? Pelo lado direito, muitos cruzamentos. Pro Aboubakar, principal referência dessa seleção, fez uma grande Copa Africana de Nações com qualidade, capacidade física, né, para sustentar essa bola de costas, para fazer um pivô, para resolver sozinho, chutando de fora da área, criando situações na Copa Africana. Ele fez diferença no comando de ataque de Camarões, foi o grande protagonista. E o Ekambi, que é um jogador que dentro dessa formação oferece algo diferente, que é velocidade com drible, ser um cara de arrancada pelo lado do campo. Só que como o jogo se concentrava muito pelo lado direito, o papel do Ekambi era muitas vezes o de atacar a área como um cara para chegar numa segunda trave, para ser mais um finalizador, já que o jogo pelo lado esquerdo não fluía tanto. Um outro aspecto até era o quão subaproveitado ou quão aproveitado pode ser o Anguissa, que chega à Copa num outro status, mas na época da Copa Africana de Nações ficava muitas vezes perdido nesse funcionamento, não tinha uma influência tão grande na maneira do time jogar, embora seja o melhor
melhor dos meio-campistas. Então, em alguns momentos ele jogou mais recuado, em outros ele jogou quase como um segundo atacante, encostando muito no Aboubakar por dentro, o que o afastou muito de uma participação mais efetiva na criação de jogadas. Então, esse é o desenho com a variação da seleção de Camarões para um momento com bola na época da Copa Africana. Na Copa Africana existia a possibilidade, como eu citei, de jogar com 2 atacantes. E aí o que mudava? Saíam dos volantes, geralmente o Ongla, você tinha o Gueye como esse primeiro volante, o Anguissa como o outro meio campista, Ngamaleu como meia de um lado, Ekambi como meia do outro, 2 linhas com 4, sem a bola. Com a bola o lado direito continuava sendo o lado que mais apresentava opções. A diferença agora é que são 2 atacantes, 2 centroavantes, Choupo-Moting e Aboubakar. Só que essa não foi uma alternativa tão usada assim na Copa Africana de Nações. Ela é utilizada na sequência, quando a gente olha para os primeiros jogos da sequência de trabalho, né? Primeiro tem o próprio jogo, os jogos, né, decisivos do mata-mata das eliminatórias, e aí, já com o Rigobert Song, a gente começa a ver algumas alternativas. Uma delas, jogar com os 3, né, com o Ekambi, com o Aboubakar e com o Choupo-Moting. Dá para jogar com 3 atacantes. E aí, uma pergunta importante vai jogar com o Ngamaleu ou com o meio-campista? Porque isso vai variar. Você pode ter esse 4-4-2, que vai manter a dupla de ataque ali na frente, ou você pode partir para um 4-4-2, que já é mais um híbrido, já vai mais para um 4-3-3, abrindo mão de um meia pela direita, por exemplo, que seria o Ngamaleu, que ficou indisponível durante uma data FIFA para o Rigobert Song, colocando o Ongla para ser esse falso meia pela direita, que na verdade é um meio-campista que vai cobrir um pouco mais esse lado, já que é o lado que nesse caso tinha Choupo-Moting como um ponta pela direita, Ekambi como um ponta pela esquerda, Aboubakar como 9 e naturalmente o Collins Fai tendo essa influência maior nos ataques por ser o lateral da linha defensiva que mais vai à frente, embora até seja um caso curioso, né? Porque ele trocou de time também essa temporada, foi jogar na Arábia Saudita e nem é um dos principais times do país não. Então não tá nas principais ligas, não tá jogando no futebol europeu, mas na seleção costuma assumir esse papel importante na hora da equipe atacar. Então essa é uma alternativa de jogar com 3 volantes e 3 atacantes, para ter o Ekambi mais solto para uma ponta, para ter o Choupo-Moting como um falso ponta, que vai virar muito mais o segundo atacante, já que ele é um jogador que tem essa facilidade para circular pelo ataque, embora não seja dos mais técnicos, mas o resgate de uma confiança dele no Bayern na reta final do ano acaba sendo interessantíssimo para a seleção. E gera até uma outra dúvida, né? Será que o Aboubakar vai ser o 9 incontestável, caso a escolha seja por apenas um atacante? Ou o Choupo-Moting pode ganhar esse espaço e virar o principal 9 de Camarões? Será que vai jogar com 2 centroavantes mesmo? E se jogar com 2 centroavantes, dá para jogar com esses 2, mais o Ekambi, que é um atacante de lado, e mais o Ngamaleu como meia pela direita? Vai ficar um time equilibrado, considerando que na maior parte do tempo deve ser atacado? É a seleção mais fraca tecnicamente do grupo? O grupo que tem Suíça, Sérvia e Brasil, é uma seleção que corre totalmente por fora. Será uma surpresa caso o Camarões consiga se classificar. Mas tem uma outra novidade que acaba sendo importante para essas variações de Camarões. Na data FIFA de setembro, é convocado pela primeira vez o Mbeumo. O Mbeumo é um atacante de lado de campo do Brentford, joga a Premier League. Ele é nascido na França, ele jogou pelas seleções de base da França, mas ele teve a nacionalidade dele confirmada para Camarões. E ele pôde passar a ser convocado. E aí tem uma diferença importante, que Camarões não tinha, dentro desse elenco, nenhum jogador de lado de campo para fazer estragos conduzindo a bola, especialmente pelo lado direito. O Ekambi era quem mais se aproximava disso, mas na seleção tendo muito mais esse papel de atacar a área. Agora, o cara para acelerar, arrancando com o drible do lado do campo, a seleção de Camarões não tem atualmente. Se a gente for olhar recentemente, a gente vai olhar para vários nomes que fizeram essas funções, mas sem grande sucesso. Barrocan, Ganago, Nkudu. O principal deles talvez tenha sido o Bassogog, que foi destaque quando o Camarões venceu a Copa Africana de Nações, lá em 2017, mas que depois foi para o futebol chinês e nunca conseguiu se aproximar do nível que tinha deixado como uma primeira impressão, quando ele foi uma grande sensação da Copa Africana conquistada por Camarões lá atrás. Então ele deixou de ser uma opção. Então passar a contar com o Mbeumo é uma ótima notícia para Camarões, principalmente se a gente pensar que Camarões tende a ser uma seleção de contra-ataques na Copa. Era uma seleção que até então dependeria da ligação direta para o Aboubakar sustentar lá na frente, para dar tempo para o resto do time chegar. Em situações de ataque construído, cruzamentos, ultrapassagens, acelerações com Collins Fai pelo lado direito para tentar forçar a bola longa para a área, para 1, 2 ou 3 atacantes. Aboubakar, Choupo-Moting e o Ekambi atacando da esquerda para dentro. Então é um jogo limitado, é um jogo previsível, é um jogo sem tanta qualidade assim nas peças. Só que o ganho com o Mbeumo é considerável, porque agora Camarões pode ter um ponta incisivo pelo lado direito. E a grande questão que fica qual vai ser a prioridade do Rigobert Song na hora de escalar essa seleção. Por quê?
Dá para escalar o time com dois pontas, que são atacantes, agudos, numa segunda linha com quatro, para ter Ekambi de um lado, Mbomô do outro, mais Choupo-Moting, que vem em boa fase para a Copa do Mundo, e ao lado dele o Aboubakar, me parece uma formação ultra agressiva, ultra ofensiva, que é possível, mas que vai exigir muito dos pontas abertos na recomposição de uma segunda linha com quatro. Tende a esvaziar o centro do campo também. Um outro aspecto é, além de você não ter, nesse caso, um meio-campista a mais, que poderia ser o Onglá, você não tem nenhum meia aberto que seja um meia armador, como é o Engamaleu. Então dá para contar com uma seleção repleta de atacantes para tentar ter um poderio ofensivo maior? Não sei se é tão viável. Uma outra possibilidade seria encorpar o meio e passar a ter um 4-3-3 mesmo. E aí você escolhe um dos dois atacantes, se quiser ter velocidade pelos dois lados, um dos dois centroavantes, Aboubakar ou Choupo-Moting, e passa a ter Mbomô como um ponta pela direita e Ekambi como um ponta pela esquerda. Talvez seja o melhor cenário para um jogo de contra-ataques, para um jogo de transições. Você tem dois caras capazes de acelerar e que podem dar trabalho nessas transições, nesses contra-ataques, e mais um 9 que vai sustentar a bola ali na frente, que vai fazer o papel de pivô. Como o Aboubakar faz usando o corpo muitas vezes, como o Choupo-Moting faz se deslocando no ataque com mais facilidade, com até menos qualidade para sustentar no corpo, mas com mais mobilidade no ataque. São perfis diferentes de centroavantes, que podem jogar juntos, como eu já falei e já mostrei. Mas essa é uma grande questão. E se fizer isso, vai jogar sem o Engamaleu mesmo? Então, assim, de uma hora para outra, Camarões, que não tinha quase nada a oferecer ofensivamente, se vê num dilema que é até curioso, que é até irônico, de como encaixar tantas peças no time. Não é que sejam super peças, não é que sejam soluções dos problemas de Camarões, mas o fato é que Camarões chega à Copa do Mundo sem ter como parâmetro uma tentativa de utilização de todos esses jogadores juntos. O Mbomô foi utilizado na data FIFA de setembro como esse cara, só que nessa data FIFA, Camarões não contou com outros dos nomes importantes do meio para frente. Então essa é uma grande incógnita que fica no ar. Qual vai ser a formação usada pelo Rigobert Song na hora do vamos ver, na hora da Copa, contra adversários superiores? Vai ser esse time mais rápido e agressivo para contra-ataques? Vai ser um meio-campo mais encorpado, tendo três volantes, três meio-campistas e mais um meia que libera o corredor como é o Engamaleu? Dá para abrir mão do Engamaleu? Ele chegou a ser testado inclusive para jogar junto com o Mbomô na meia esquerda. É possível essa inversão. Em alguns jogos ele chegava a inverter com o próprio Ekambi, mas tem algumas questões no ar, né? Um ou dois centroavantes, dois pontas de velocidade, um ponta de velocidade e um meia mais armador, um volante deslocado para fazer a meia pela direita para ajudar a dar um equilíbrio no setor que já tem o Collins faz se projetando, são várias dúvidas no ar de uma seleção que teve poucos jogos de preparação para valer até a Copa do Mundo com esse treinador, que também é questionado por muita gente, se é um cara preparado para assumir esse posto de treinador numa Copa do Mundo, ou se foi colocado ali pela experiência que teve, pela importância, a relevância histórica dele, é indiscutível, mas pela relevância como jogador, pela amizade com o Samuel Eto'o, são questionamentos que são feitos em Camarões. Então é um ano de muitas notícias, né? Muitas mudanças para Camarões, porque em dado momento foi uma seleção limitadíssima, hoje chega a Copa do Mundo com várias opções para o ataque, não que elas sejam das mais confiáveis, mas elas permitem variações táticas que a gente vai precisar aguardar a Copa para entender quais serão usadas de fato. O espaço está aberto para vocês, um abraço, até a próxima.